Testando, teste de som, teste de som. Invocando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão plenária do dia 29 de março de 2021. Agradeço a presença dos colegas vereadores, funcionários aqui da casa, o Anderson, a Aline e o André. Um cumprimento especial também a todas as pessoas que nos assistem via Facebook nesta noite de segunda-feira. Sintam-se todos cumprimentados. E neste momento, peço ao vereador Antônio Rode para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Jesus acalma a tempestade. Certo dia, subiu para um barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos à outra margem do lago. E fizeram-se ao largo. Enquanto navegavam, adormeceu. Um turbilhão de vento caiu sobre o lago e eles ficaram imundados e em perigo. Aproximaram-se dele e, despertando-o, disseram: Mestre, mestre, nós perecemos. Ele, acordando, falou imperiosamente ao vento e às águas, que se acalmaram, e veio a bonança. Disse-lhes depois: onde está a vossa fé? Cheios de medo e admirados, disseram entre eles: quem é este homem que manda aos ventos e à água? E eles lhe obedeceram. Neste momento, peço à secretária, vereadora Deise Bunay, para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Ofício número 11 de 2021. Nova Pádua, 24 de março de 2021. Senhor Presidente, vimos através deste enviar em anexo para apreciação e aprovação com urgência pelo seguinte projeto de lei. Projeto de Lei número 18, de 24 de março de 2021, que dispõe
sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. CACS Fundeb, do município de Nova Pádua, Rio Grande do Sul. Reiterando protestos de consideração e apreço, subscrevo-nos atenciosamente Danley Pilate, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Maico Morandi, presidente do Poder Legislativo. Indicação 28 de 2021. Os vereadores da bancada do Progressistas solicitam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, que seja colocada no cruzamento de vias junto à capela do Travessão Mitzel, a devida sinalização de pare, com placas ou horizontal sobre a pista, devido à via preferencial e às vias secundárias. Justificativa. A presente indicação se faz necessária para dar maior segurança aos condutores, tendo em vista que não há sinalização suficiente que indique quem deve parar e sempre que se encontram veículos na via há risco de acidentes. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, aos 29 dias de março de 2021. Gisele Boldrin Rossi, Maico Morandi, Deise Bunay, Lino Pecati, Ginês Miderle, vereadores progressistas. Ao excelentíssimo senhor Maico Morandi, presidente do Poder Legislativo. Indicação 29 de 2021. Os vereadores da bancada do Progressistas solicitam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, que seja colocado um redutor de velocidade próximo à residência de Valmor Tonello, no Travessão Divisa. Justificativa. Trata-se de um trecho reto, onde os condutores empregam velocidade excessiva. Há o risco constante de acidentes graves por excesso de velocidade e também risco aos moradores, visto que há diversas casas próximas ao asfalto. Lembramos também que na residência de Valmor há um membro da família e é um aluno da APAE, portanto, merece maior atenção. Pedimos, portanto, que seja colocado o redutor de velocidade padronizado, seguindo o modelo que será adotado nos diversos pontos do município onde foram solicitados. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, aos 29 dias de março de 2021. Gisele Boldrin Rossi, Maico Morandi, Deise Bunay, Lino Pecati, Ginês Miderle, vereadores progressistas. Ao excelentíssimo senhor Maico Morandi, presidente do Poder Legislativo. Indicação 30 de 2021. Os vereadores da bancada do Progressistas solicitam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, que seja construída uma ciclofaixa na rua Arcângelo Vazata, iniciada em frente às carrocerias Bajos até o restaurante da Cantina Sacarola. Justificativa. Em nosso município temos um grande número de pessoas que praticam ciclismo, bem como também fazem caminhadas e corridas. Como não existe encostamento e nem calçada, as pessoas se obrigam a ocupar a pista, se tornando perigoso. Desta forma, a ciclofaixa daria mais segurança, tanto para os ciclistas como para os pedestres, pois serviria para realizar diversas atividades, como caminhar, fazer passeios, corridas e entre outras. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, aos 29 dias de março de 2021, Deise Bunay, Maico Morandi, Gisele Boldrin Rossi, Lino Pecati e Ginês Miderle, vereadores progressistas. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Deise.
E neste momento passamos para a aprovação da ata 1306 de 2021. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e, caso contrário, se manifestem. Aprovada por todos os vereadores a ata 1306 de 2021. Neste momento, passamos para o pequeno expediente. Temos os vereadores Deise Bunay, Demétrio Pan, Gilney Smidrle, Gisele Boldrin Rossi e Lino Pecati na ordem. Iniciamos com a vereadora Deise Bunay. Eu retiro. Vereador Demétrio Pan. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, o Anderson, a Aline e o André, e os que nos assistem pelo Facebook. Hoje eu vou ler um trechinho escrito pelo general Figueiredo em 1964. Eu acho que ele representa bem o que nós estamos vivendo hoje na política. Ele diz assim: democracia é sinônimo de anarquias e roubalheiras. General Figueiredo. Disse o general João Figueiredo: o mundo verá o que eles farão com tanta democracia. Jogarão a nação num lamaçal de dimensões continentais, onde o povo afundará na corrupção e na roubalheira, na matança, e até que se instaure um caos social seguido de eventual guerra civil. Chegando a este momento, o povo chamará nas ruas pela democracia por nós implantada em 1964. Hoje eu acho que não sei se ele tinha premonição para ver, mas o que está acontecendo no Brasil entre a direita e a esquerda é isso. O nosso famoso PT estão querendo a ditadura no Brasil. Pelo que se vê, o Lula, eu li uma reportagem semana passada, ele disse que para ele não tem nada a perder. Ele quer restaurar uma guerra no Brasil. Então o que está escrito aqui é o que o Lula diz nas redes sociais. Bem o que se vê na política. Eu acho que eu não sei como o Bolsonaro aguenta lá em cima com tanta gente contra. E ele prometeu que no fim do ano ele vai vacinar todo o povo brasileiro. Ele já tem 500 milhões de doses de vacinas compradas, ele disse. Tomara que ele consiga. Era isso, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Gilney Smidrle. Cumprimento o excelentíssimo presidente Maico Morando, funcionários da casa Aline, Anderson e André, queridos colegas vereadores aqui presentes, a todas as pessoas que nos escutam no Facebook. Eu quero abordar aqui um assunto que essa semana eu fui procurado por diversas pessoas e que é um tema já meio batido, a gente já bateu aqui, teve vereadores nas outras gestões que bateram, que é a questão da telefonia que nós temos, na telefonia móvel e a telefonia fixa. Mas eu vou falar da fixa, que a operadora é a Oi, tal. Teve umas famílias que me procuraram, tal, dizendo que faz mais de mês que estão sem telefone. E em virtude dessa demora, até foi prejudicada a vacina do coronavírus. E segundo essas pessoas, até vou mencionar o nome aqui, que me procurou hoje e conversei com ele, é o Gerson Marcante, lá do Travessão Ascioli. O pai dele não pôde ser vacinado devido a esse problema da telefonia, mais de mês que não, e ele não sabe a quem se dirigir e o que fazer para que venha o telefone. Então, conversando, tal, falaram que na outra gestão tinha, senhores vereadores, tinha o Silvino Maróssiga, que era o que tinha uma carta meio que branca para com a Oi. Então eu conversei com o Silvino, realmente ele disse assim que ele resolveu o problema de bastante gente na gestão que ele estava, ele procurava, fazia gratuitamente isso aí, que ele se sentia na obrigação de atender o povo. Então quero cumprimentar o Silvino por esse serviço que ele prestou durante
a gestão que ele ficou aqui como vereador. E eu falei para ele nos mostrar os caminhos também para nós. Eu acho que nós temos que fazer alguma coisa, porque nós estamos com praticamente 900 famílias que têm esse telefone. Então, e a Oi tem que fazer algo não pode ficar assim. Inclusive, conversando com o Silvino, ele falou o seguinte, que desde 2016 eles prometeram uma reforma na fiação, na rede e tal, e nada disso foi feito. Então, nós vamos ter que montar um mecanismo, senhores vereadores, aqui, para que possamos melhorar esse nosso telefone. E não sei o que nós vamos fazer, até eu vou me prontificar de repente para passar os protocolos tal, se tem alguma pessoa que não consegue, entendeu, tal, eu me disponibilizo, tal, a tentar nós solucionar esse problema ali. Mas isso aí, eu sozinho não vou conseguir, eu preciso da ajuda de todos vocês, então, juntos, caros vereadores, vamos pensar de uma forma que não aconteça, por exemplo, no caso lá da família do Marcante, o DIR ligando para eles lá para agendar, não conseguiu agendar, ele perdeu a data, então agora ele vai ter que ser encaixado. Então eu falei que eu ia levar esse problema aqui para nós tentar pensar, vamos analisar e vamos ver se a gente consegue uma alternativa, uma solução nesse caso aí, que é um caso que envolve toda a Nova Padua, não só a Cioli, Cerro Largo e tal, e nós precisamos desse telefone. Então vamos ter que fazer uma pressão. Então, era isso que eu queria colocar, senhor presidente, e vamos ver o que conseguimos fazer. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, presidente, secretária e demais vereadores. Quero estar falando um pouquinho com vocês sobre Fundo Social do Sicredi. Tivemos nessa semana as assembleias, dessa vez à distância, de modo online, da cooperativa Sicredi, e chama a atenção da comunidade para o Fundo Social, que é o quê? É aprovado em assembleia que a cooperativa Sicredi destina 2% do seu resultado para projetos da comunidade. Então, as inscrições para o Fundo Social, para os projetos do Fundo Social, estão abertas desde o dia 1º de março até o dia 15 de abril. Podem se inscrever projetos de educação e cultura. E esses seriam projetos que ajudem a desenvolver a comunidade paduense. Quem e como podem ser feita essa inscrição nesses projetos? Em geral, as escolas, as entidades que não tenham fins lucrativos do nosso município já participam, sabem como funciona e já foram contempladas também. Então, é necessário que seja pessoa jurídica, sem fins lucrativos, pelo menos 1 ano de CNPJ, que tenha finalidade na educação, cultura, esporte e lazer. É necessário que a entidade seja associada do Sicredi e que seja uma referência na comunidade. Cada entidade inscreve um projeto e os projetos variam com valores de R$1.000 a R$8.000. Exemplo, um projeto na área da educação, se pode conseguir materiais, móveis, equipamentos, melhorias para escolas, por exemplo. Nisso podem se incluir, vamos imaginar, bandas ou outras entidades do município, né? E para a inscrição, então, basta acessar o site Sicredi Serrana, preencher os dados, é bem fácil, a maioria das entidades já sabem. Então, convido todas as entidades do município que aproveitem essa oportunidade dessa destinação da cooperativa Sicredi. Destacar, então, da questão das assembleias online, é uma nova realidade que vem se apresentando pós-pandemia, reuniões da escola, reuniões virtuais, que estamos nos habituando, estão dando certo e acredito que elas vêm para ficar e que no futuro teremos muitos eventos nesse formato. Então, precisamos começar a nos adequar. Destacando, então, algumas coisas da cooperativa Sicredi que me chamaram a atenção. 70% do crédito liberado nos municípios em que a cooperativa atua vem desse banco, 84% dos valores de custeio e investimentos também. Um resultado acima, chegando nos 80 milhões de faturamento e crescimento surpreendente de 43% no último ano.
E, claro, esse esse fundo social mostra como se diz, um apoio à economia e tentar fazer a diferença na comunidade em que se inscrevem, não é? Então, convido as entidades do município que aproveitem essa oportunidade. Também nessa semana tivemos reuniões de pais da Escola Luiz Gelaim. Eu tive a oportunidade de estar acompanhando essas reuniões, também virtuais. A escola está com as aulas Meet e plataforma iniciadas na terça-feira, então a partir da terça-feira os alunos têm aulas à distância com seus professores, ensinando conteúdos. Não é mais apenas atividades via WhatsApp. E essas aulas estão respeitando o horário normal das turmas, das aulas, e estão num ritmo muito mais acelerado do que no ano passado, visto que no ano passado era necessário que os alunos se adequassem, aprendessem, alguns não conseguiam acessar diretamente, né? Então, nesse ano está muito mais ágil. A diretora também destacou que todos os alunos terão aulas no Meet todos os dias, do 6º ao 9º ano. O quadro de profes está completo e falta apenas filosofia e sociologia para o ensino médio. E caso as aulas voltarem ao presencial, o governo enviou bastante material sanitizante para as escolas, talvez faltariam funcionários, como merendeiras, serventes, mas equipamentos de higiene ligados ao Covid haveríamos bastante. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lino Pecati. Senhor presidente, senhores vereadores, assessores e quem assiste através do Facebook. Estamos ainda no finalzinho de março, apenas uma semana onde festejamos a nossa emancipação. Nós vamos refrescar um pouco alguma coisa ainda sobre o nosso município, que certamente estaríamos comentando as promoções que estariam sendo ativadas, feitas. Tinha um programa extenso aí entre motos, sei lá, futebol, clube de mães promovendo, enfim, apresentações, todas essas coisas. Mas a praga que está ali nos incomodando estragou os nossos festejos. Mas as coisas no município andam, se não é 100%, se não é em alta velocidade, mas estão andando. O povo fez as suas colheitas, estão vendendo, estão trabalhando. E também temos muitos empreendedores que quando emancipamos, também depois se interessaram bastante, né, em implantar coisas aqui neste município. A gente tem que reconhecer certas pessoas que investimentos, às vezes, que fazem aqui por gostar dessa cidade, se tivessem feito em outros locais, em cidades grandes, talvez financeiramente teriam lucrado mais. É o caso que eu quero dar uma parte um pouquinho da pousada lá do seu Ruggiero Sonda, prontinha, que está há um tempinho já, não bastante, mas vamos dizer, que eu saiba lá uns 40, 50 dias que estaria pronto, porém não dá para abrir causa das leis, né, que estão travadas. Mas é uma coisa magnífica. Fui lá, um dos diretores me levaram ver, mas gente, qualquer turista que venha, pode vir de fora, pode vir de grandes cidades, que vai se sentir bem. Esse nome que deram ao nono Ruggiero lá, posso dizer que foi acertado. Convivi tocando na banda 17, 18 anos juntos com ele. Era uma pessoa muito cuidadosa, cuidava da história, de coisas, bem caprichoso, deixando tudo marca. E vocês veem o resultado, os filhos e netos estão morando no lugar certo, porque são caprichosos também, sabem receber turista, agradam, escapricham todos os lugares que tem aí. Portanto, a
esses sócios dessa pousada que investiram bastante dinheiro, me parece que o mais cota maior tem o popular Tite, né? Ele mora em Caxias, mas está quase sempre aqui. Tem o coração em Nova Padua, com certeza. Várias vezes ele me disse, o meu dinheiro que eu sobro, vou investir em Nova Padua, sim. É para a entidade, é aquilo que eu gosto, aquilo que eu sinto que o coração quer. Enfim, então a gente quer torcer muito, toda essa família, a família do Camilo também, os senhores sabem, o outro investe por lá, a Iria lá em cima. Então, temos que dizer um parabéns a esses investidores, tomaram que tenham sucesso, que será a honra de nós, munícipes de Nova Padua. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereadores. Finalizado o pequeno expediente, passamos para o grande expediente. Temos a vereadora Gisele Boldrin Rossi inscrita. Peço que use a tribuna. Novamente, boa noite a todos. Quero estar falando um pouquinho com vocês e chamando a atenção de como, às vezes, as decisões políticas tomadas lá em grande distância interferem e acabam gerando modificações, alterações nas sociedades, nos setores, na economia. Então, para falar, hoje quero falar especificamente do projeto de lei 2963/2019, que foi aprovado agora no dia 15 de dezembro na Câmara, no Senado, e aguarda apenas a sanção presidencial. De que trata esse projeto de lei? Da venda de terras a estrangeiros. O objetivo dessa lei é facilitar a compra de terras agrícolas por estrangeiros. CNPJs estrangeiros, isto é, se abre uma empresa com CNPJ, pessoas de outros países podem estar comprando terras agrícolas aqui no Brasil. Quanto? Quanto podem comprar? Parece pouco, eu acho muito. Essa lei limita a 25% da área dos municípios. Limita. Parece pouco, eu achei um absurdo de muita terra podendo estar sendo adquirida por estrangeiros. Quem são os maiores interessados nessas terras? Chineses. E, então, assim, o detalhamento dessa lei, então é assim, ó. O Senado aprovou essa lei, ele é de autoria do senador Irajá, do PSD de Tocantins, e propõe, então, flexibilizar, isto é, facilitar o acesso à compra das terras. Como é que foi feita essa permissão, essa flexibilização? Se dispensa a necessidade de uma autorização do governo brasileiro para adquirir imóveis rurais com até 15 módulos fiscais. Módulo fiscal, teoricamente dizendo, é a quantidade de terras, citei na última sessão, quantidade de terras necessárias para uma família de 4 pessoas sobreviver. O módulo fiscal varia de um lugar para outro. Nova Padua, o módulo fiscal é 12 hectares. As grandes metrópoles, o módulo é 5. Temos lugares, o maior módulo do Brasil é 110, que seriam as regiões de mata amazônica. A média do Rio Grande do Sul é 20 hectares. Então, de 1 a 4 módulos, isto é, de 20 hectares, exemplificando o Rio Grande do Sul, de 1 a 4 módulos, seria de 20 a 80 hectares, se considera pequena propriedade. De 4 módulos a 15 módulos, que são as médias propriedades. Então, entendendo essa lei, se é até 15 módulos, o que está se permitindo que seja vendido a estrangeiros são pequenas e médias propriedades. A pergunta que eu deixo a todos vocês: quando fizeram ou facilitaram essa compra, por que autorizam a venda das pequenas e médias e não das grandes propriedades? Que as grandes propriedades são acima dos 15 módulos. Então a resposta é que as grandes propriedades já produzem para exportação. Produzem grãos, geralmente é uma monocultura e já exportam. Então nós já estamos abastecendo o mercado externo. São as pequenas e as médias que produzem alimentos para o mercado nacional que estamos facilitando a venda. Eu chamo a atenção para essa lei por quê? Porque ela pode estar comprometendo
o abastecimento de alimentos do nosso próprio país, né? Tomando por base que a maior parte dos alimentos do Brasil são produzidos nas pequenas e médias com mão de obra familiar. Então, esse é um ponto em que eu chamo a atenção de que as leis deveriam ser, às vezes, não sei se é proposital ou se não se faz um estudo muito a fundo, que essas leis podem acabar impactando no futuro do nosso país, não é? Então, e também, esse é o primeiro ponto que chama a atenção, e para não me delongar muito, também tivemos mais uma notícia não muito agradável na questão da agricultura. Nesta quinta-feira, dia 25 de março, foi a votação na Câmara e aprovação no Senado, aguarda apenas sanção presidencial também, a Lei Orçamentária Anual, LOA. E nessa lei se prevê a redução de 1,3 bilhões de reais para o PRONAF. Esse valor do PRONAF era de 3,3 bilhões e passaria para 2 bilhões, redução de 40% do valor. Quero crer que estejamos começando a sentir os efeitos de uma crise, crise sanitária devido ao coronavírus, que já se estende de um ano. Querendo ou não, as finanças do Brasil acabam sendo comprometidas e vamos ver essas repercussões não só no setor agrícola, mas em todos os setores da sociedade. Então, o que eu chamo a atenção? Restando apenas 2 bilhões, boa parte desse valor tem que ser usado nas despesas obrigatórias. Ou seja, são contas já feitas há anos de PRONAF e que agora devem começar a ser pagas. Conclusão, haverá pouco recurso disponível para o próximo Plano Safra. Isso afeta a gente? Sim, afeta. Desde quem pretende fazer um financiamento, um custeio, um seguro agrícola, tudo isso vem afetar cada agricultor, pequenos, médios, grandes também, nesse caso se afetam da mesma forma, né? E então a preocupação é de que se não houver destinação, teremos sim prejuízos e para piorar ainda mais, além dos recursos serem escassos, a previsão dos juros, que era de 1,5%, pode chegar até 5%. Então, ainda está em discussão, pode ser que hajam mudanças, tomara que revisem e que realmente hajam essas mudanças, porém, passou pela Câmara e pelo Senado e houve aprovação, né? Por que eu estou defendendo tanto a agropecuária? Porque, no momento, a agropecuária, pensando em Brasil inteiro, responde por 26% do PIB nacional. Isto é, querendo ou não, é a agropecuária que está sustentando o nosso país e que está correndo riscos de talvez ser reduzida de duas formas. Primeiro, se perdermos terras para estrangeiros, imaginem que essas terras estarão produzindo e esse produto não é nosso, vai para outro país. Eu vejo isso como a volta de um colonialismo moderno, não é? Lá na época do colonialismo, se produzia e se levava o produto para fora. Hoje se adquire as terras e se leva embora o produto do Brasil, eu vejo como uma forma moderna de colonialismo. Então isso me preocupa seriamente. E também na questão da agropecuária, mas avançando um pouco para o lado social, tivemos também na questão do IBGE, que a presidente do IBGE se demitiu, também por corte de orçamento de 90% do orçamento previsto para o censo demográfico do IBGE de 2021. Então, não querendo alarmar, claro que temos que ser realistas, temos que acreditar no nosso país, fazer nossa parte como cidadãos, mas vejo que já começamos a sentir fortemente os efeitos de uma economia que teve que ser estagnada a nível mundial por causa desse coronavírus, né? E creio eu, ao que tudo indica, que após passado todo esse período vamos ter uma reorganização mundial, outros países surgindo como potência, países que estavam com uma economia estável talvez vejam suas moedas perderem valor, dólar a gente vê que já está bem elevado, então são todos pontos que nos preocupam seriamente daqui para frente. O que eu diria para todos os cidadãos?
fiquem atentos com as movimentações. Bem da nossa cultura, mas quem tiver um dinheirinho guardado, vamos cuidar desse dinheirinho, utilizar o necessário. E também na questão do plano safra e dos financiamentos, vejo que vamos ter juros mais altos, então quem precisa que faça, né? Mas vamos ficar atentos. E peço a todos os cidadãos agora, se possível, acompanhem notícias da economia, da política, porque mesmo as decisões tomadas lá em Brasília ou muito distantes de nós, diariamente elas vêm afetar a nossa vida no dia a dia, na oscilação do dólar e em tudo mais. Era isso, senhor presidente. Finalizado o grande expediente, passamos para um pequeno intervalo.
Então, de forma breve, já retornando aos trabalhos desta noite, de imediato passamos para a ordem do dia. Temos o projeto de lei número 18, de 24 de março de 2021, dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS Fundeb, do município de Nova Pádua. Está em discussão este projeto de lei. Também colocando para as pessoas que nos acompanham de casa, tivemos já a nossa reunião das comissões para tratar e debater sobre este projeto que é nada mais que uma regularização de uma lei federal que veio dentro desta semana, e desde já agradeço a compreensão dos vereadores para colocarmos ele em votação na noite de hoje. E, como eu comentei, é somente uma adequação à legislação federal para que o município possa continuar a receber verbas para o Fundeb, para o nosso ensino de Nova Pádua. Algum vereador tem mais alguma colocação? Vereador Lino Pecati com a palavra. De certo, o ensino federal lá, ele exige uma comprovação, né, dos municípios, que a Câmara de Vereadores é um órgão segundo maior que existe nos municípios. Então, eles acreditam que tem que mandar o dinheiro e é verídico que deve ser por isso que exigem essas votações. Sem mais discussões, passamos para a votação do projeto de lei número 18, de 24 de março de 2021. Vereador Vinícius Salvador. Aprovado. Vereador Leandro Martelo. Aprovado. Vereador Demétrio Pan. Aprovado. Vereadora Deise Bunay. Aprovado. Vereadora Gisele Boldrin Rossi. Aprovado. Vereador Antônio Rode. Aprovado. Vereador Gilney Smidderle. Aprovado. E vereador Lino Pecati. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 18 de 24 de março de 2021. Temos também na mesa 3 indicações para serem votadas. Começamos pela indicação número 28 de 2021. Os vereadores da bancada do Progressistas solicitam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que seja colocada no cruzamento de vias junto à capela do Travessão Mitzel a devida sinalização de pare, com as placas ou horizontal sobre a pista, definindo via preferencial e vias secundárias. Está em discussão esta indicação. Vereadora Gisele Boldrin Rossi com a palavra. É uma solicitação da comunidade, mas que todos que passam por lá já devem ter observado. Há sentidos de trânsito em que se chega até ali não se sabe se deve parar ou não. Principalmente sentido barra Nova Pádua, barra Leonel, ou Leonel Nova Pádua ou Nova Pádua Leonel. Então, existem vários sentidos em que dá para os veículos transitarem, e só temos uma placa de pare do Leonel sentido Nova Pádua que já está torta, e muitas vezes não se respeita ela, porque houve períodos em que ela não estava lá, períodos sim, períodos torta. Então, é a única que tem, mas é necessário que hajam outras nos demais sentidos também. Então, é uma indicação, uma solicitação da comunidade que julgamos necessária sim. Vereador Antônio Rode com a palavra. Muito boa essa indicação. Eu acho que ali, Gisele, eu acho que só não acontecem acidentes ali porque as pessoas já vêm com medo justamente porque não sabem, né? Inclusive eu subindo agora para vir para a sessão, quase me acidentei ali. Né, não sabia da indicação de vocês, né? Mas estava subindo e ali tu não vê da capela que vem de Nova Pádua sentido Leonel, vinha um caminhão vermelho, né? Mas meio andando. E eu subi, a sorte que eu vinha devagarinho. Eu parei e ele só desviou e foi embora. Ali é crucial ali. E ver bem aonde que vão colocar, né? Porque para nós vindo barra para cá é subida. Então teria que ver bem aonde vão colocar as placas ali. Muito boa indicação.
Vereador Lino Pecati com a palavra. Na verdade, essa indicação a gente faz e depois algum técnico irá examinar aonde e qual é o lugar que seria melhor, mais propício para botar o pare. Apesar que, segundo sempre vi, nas estradas assim do interior, é difícil de dizer esta ou outra é a preferencial. Mas parece que se tu diz que eu coloco o pare aqui, parece que tu é a favor de um ou contra outro. Mas na minha visão, me parece que seria colocar um pare daqueles que sobem do travessão barra que entram na faixa mais reta lá. Porque então seria uma só, da direita, aquele que vem de Nova Pádua, que entra pro barra não precisa parar, porque ele entra já à direita. E aquele que entra lá então do bar entrando lá, seja para o Leonel ou seja para Nova Pádua que ele vem, me pareceria que seria este o sentido, mas não vou discutir com técnicos, com pessoas que analisam melhor. Vereador Demétrio Pan com a palavra. Válida a indicação da Gisela. Há 11 anos atrás o meu filho teve um acidente bem ali. Aí nós fizemos uma ocorrência ali na delegacia, porque por causa do seguro da moto e tudo. Aí o policial disse, aquele que atravessa o risco é sempre errado. Onde que o risco vai, aquele que atravessar o risco ele está errado. Aí vale a indicação. Finalizando, vereadora Gisele. Justamente as colocações de vocês, então temos essa carência dessa placa de pare. Vejo eu também que sentido barra, a quem acessa, chega lá, sinta essa necessidade da placa de pare. Então não há hoje, e claro que a engenharia, os responsáveis estarão analisando e respeitaremos a decisão, mas temos a necessidade sim de ampliar a sinalização nesta via. Fazendo um pequeno comentário também, essa é uma indicação que é de outras legislaturas. Sei que, como já foi comentado pelo vereador Lino anteriormente, há famílias que vão lá e depois arrancam a placa, dizendo não é aqui que tem que ser posta, é no outro que tem que parar, mas eu acredito que deve ser respeitada a lei. Se a preferencial é quem sobe do bar, vai ser quem sobe do bar. Se a preferencial é para quem segue sentido centro, travessão Leonel, é lá. Talvez outros prefeitos não queriam correr esse incômodo, mas cabe a nós, vereadores, também estar pressionando o prefeito Derlei, visto que é uma demanda antiga e que ocasiona acidentes. Então, sem mais discussão, coloco em votação a indicação número 28 de 2021. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada esta indicação. Aprovado por todos a indicação número 28 de 2021. Temos a indicação número 29 de 2021. Os vereadores da bancada do Progressistas solicitam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que seja colocado um redutor de velocidade próximo à residência de Valmor Tonello, no travessão Divisa. Está em discussão esta indicação. Vereadora Gisele Boldrin Rossi com a palavra. Também é uma solicitação da comunidade, da família também. Estive lá durante a campanha e presenciei no momento em que passam motos, principalmente carros, a velocidade é bem elevada mesmo. E como foi colocado, as casas são próximas, a casa do próprio Valmor Tonello é bem próxima à via, e temos o irmão do Valmor, que ele é aluno da APAE, então exige-se um cuidado especial a mais. Penso eu, opinião minha, respeitando de todos os demais, que talvez não lombadas em todo o município, porque há vários locais que estão solicitando, mas que seja algo padrão, que a engenharia novamente avalie, que seja algo padrão em todos os locais que for colocada, que aí fica uma estética melhor para o município, e não estaríamos nem privilegiando e nem deixando ninguém, menosprezando ninguém, né? Algo padronizado, penso, taxões, algo
dupla ou tripla camada de tachões que reduz a velocidade dos condutores, já auxilia bastante. Era isso. Vereador Gilney Smiderle com a palavra. Gisele, tu colocaste muito bem ali, tal, dessa lombada, desses redutores de velocidade, mas eu estou muito preocupado que muitas famílias estão solicitando. Eu tô assim, achando que estamos fazendo com que as nossas estradas elas fiquem muito lentas, porque o cara fez uma indicação ali, tá? Eu estou vendo muita indicação de redutor e lombada. Claro que nesse caso aí do Valmor, eu sei, conheço a família dele e tal, ele tem um deficiente na casa e tal, é uma lombada ali, entendeu? Tal, mas nós temos que ter o cuidado que está tendo muita reivindicação de questão de lombada, de redutor de velocidade. Daqui a pouco não adianta nem se fazer asfalto, né? Porque a cada casa tem que parar o carro, então nós temos que ter esse cuidado aí, entendeu? Nesse caso aí, concordo contigo, um deficiente e tal, ele não sabe o que faz, então aí é viável. Mas eu estou vendo que em diversos locais está tendo esse pedido e que eu acho que pode prejudicar o povo da Nova Padre. Então tem que ser um negócio bem estudado, como vocês falaram, porque senão daqui a pouco nós vamos estar com a estrada toda cheia de lombada e de redutor de velocidade. Era isso, senhor presidente. Vereadora Deise Bunay. Primeiro, cumprimento ao senhor presidente, meus caros colegas, pessoal aqui da casa e a todos vocês que nos assistem. Muito bem colocada, na verdade, essa indicação, ela é, segundo ao meu parecer, fundamental, sim. E também gostaria de dizer que respeito mesmo a tua opinião, acho que foi muito bem colocado também, Ginei, que a gente precisa avaliar aonde exatamente se precisa ser colocado, tá? Mas lembrando que não precisaria se os condutores respeitassem o limite de velocidade. Só que, infelizmente, isso não está acontecendo, e como eu falei, da primeira vez que foi feita uma indicação de lombada aqui no centro, que a gente esperar que aconteça algum acidente, alguma coisa mais dura, digamos assim, né? Uma coisa que a gente perca alguém, né? Uma vida, para que depois se possa tomar alguma providência. Então, eu acho que são casos que a gente precisa analisar, sim, e também não acredito que irá prejudicar tanto assim, mas seria nessas questões de retas, onde o pessoal pisa fundo e vai. Então, esse é o meu parecer por essas questões de lombadas. Vereador Antônio Rode com a palavra. Bem colocado, Deise, a Gisele, o Gilney também, eu respeito, né? Cada um tem uma opinião, mas ali realmente eu frequento quase que diariamente aquele trajeto ali, o pessoal não respeita mesmo, Deise falou bem, as casas ali são muito próximas da rua, muito próxima, né? Tem casas ali que é 3 metros do asfalto e o pessoal vem a milhão ali. Então, não adianta placa, não adianta nada. E eu acho que importantíssima a indicação. Eu também acho que concordo com o Ginei, tem lugares que não se faz necessário, tá? Mas ali é extremamente necessário, sim. E em outros lugares que a gente até comentou aqui na casa, tipo ali no Mitzle, eu também acho que é necessário ali, até pelo alto fluxo de veículos que passam nos finais de semana ali, né? Então, eu acho que nem a Deise falou tudo. Se tratando de vidas, né? Eu acho que não, sem comentários, né? É isso, senhor presidente, muito obrigado. Também conversei já com o senhor também, vereador Demétrio? Também conversei já com o secretário Celso a respeito de como iríamos proceder com tantas demandas de quebra-molas, de redutores. Então, também a minha sugestão foi essa. Eu concordo com o que todos disseram. Há exageros de um lado e a falta em outro.
E uma sugestão que foi dada é, na área urbana, quebra-molas. Na área rural, redutores de velocidade, ou seja, os tachões no meio da pista, que aí não prejudicaria tanto a movimentação de veículos pesados no interior e no centro da cidade, daí sim é um local que há de ter um pouco mais de cuidado. Mas, como já foi colocado na indicação 28, temos técnicos, nosso dever aqui é levar a demanda da sociedade e cobrar para que o executivo execute. Sem mais discussões, passamos para a votação desta indicação. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada a indicação número 29 de 2021. Aprovada por todos os vereadores esta indicação. Temos a indicação número 30 de 2021. Os vereadores da bancada do Progressistas solicitam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, que seja construída uma ciclofaixa na rua Arcângelo Vazata, iniciado em frente às carrocerias Baggio até o restaurante Cantina Sacarola. Está em discussão esta indicação. Vereadora Deise Bunay. Bom, pessoal, sobre essa indicação, eu vejo também uma necessidade por questões de ser uma via movimentada, não só por automóveis, caminhões, enfim, mas pessoas que praticam suas atividades físicas, pessoas que vêm de fora, ciclistas, né? Pessoas que moram ali. Hoje nós não temos nem calçada nesse trecho. Então, eu acredito que é um perigo, sim, as pessoas precisam, às vezes, transitar na rua, né? Como já havia sido solicitado tempos atrás, uma ciclofaixa que partiria da rótula da Cantina Sacarola até a entrada de Belvedere, eu achei bem viável começar essa ciclofaixa antes, né? Porque uma que já torna o nosso centro mais bonito, né? E outra que já facilita, porque na verdade já sai do centro em si, né? Já para uma questão de interior. Então, já que formos fazer a ciclofaixa, já começar a partir daí, né? Então, assim, não haveria necessidade exatamente de fazer a calçada no momento, mas eu acredito que uma ciclovia, ela é fundamental. Era isso, senhor presidente. Com a palavra o vereador Lino Pecati. Na verdade, a gente também assinou essa indicação, mas para que ela seja programada, seja feita com o tempo certo, temos que ver, eu penso que se há uma ciclovia bem feita, bem organizada, ela vai custar uns dinheirinhos. Estamos ali, é claro que não vamos fazer logo, então, mas essa indicação vai um projeto para eles, né, da Secretaria de Obras, entre o prefeito, porém, como se diz, o custo pode ser alto, sim, desde disse, ainda não temos a calçada, então, tudo isso seria bolear uma coisa só, para um dia ser feito bem organizado, mas também, se hoje tem prioridades maiores, sei lá, em saúde, sei lá, em outras coisas, podemos ir devagar um pouco também com as ciclovias, porque eu vejo lá na minha casa, eles preferem às vezes ir no cascalho, as motos preferem ir nas trilhas de mato, né? Tem coisas assim, então há uma visão boa, sim, uma perspectiva, mas também a gente não quer que seja urgente se a prefeitura não tem como agora, né, tanto disponível. Sem mais discussão, passamos para a votação desta indicação. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada a indicação número 30 de 2021. Aprovada por todos os vereadores esta indicação. Finalizado a ordem do dia, de imediato já passamos para as explicações pessoais. Temos os vereadores Leandro Martello, Gisele Boldrin Rossi, Antônio Rodi e Lino Pecati inscrito. Iniciamos com o vereador Leandro Martello.
Primeiramente, eu queria cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa e quem nos assiste via Facebook. Primeiramente, eu queria ressaltar sobre os containers de lixo. Essa semana eu estava passando ali na Nova Pada, ali no centro, e estava caminhando lixo ali, estavam carregando um container. Assim que viraram o container, ninguém aguentou mais do odor que tinha naquele container. Um cheiro muito forte, o caminhão saiu dali e andou espalhando cheiro por toda a cidade. Até os moradores que estavam na frente ali tiveram que pegar uma mangueira e lavar o container, porque não tinha condições de deixar como que estava. Então eu penso assim, que o povo tem que pegar e colocar o lixo quando passa o caminhão, porque tem muitos moradores que esperam o caminhão passar de dia para de noite levar o lixo que tem em casa. Então eu acho isso muito errado. E outra coisa também, a semana que vem tem a coleta dos vidros, eu acho que é segunda-feira, se não me engano. Então quem puder recolher os vidros e levar até o local que foi marcado, daí não ficam estrovando em casa ali, jogados nos cantos. E para quem vai ser bem, vão ocupar bem o dinheiro dos vidros e tudo. E era isso, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Novamente, boa noite a todos. Alguns assuntos, então. Nessa semana fui procurada por moradores solicitando a melhoria na estrada do Leonel, que vai até a empresa da Lemole. Então, o pessoal alega que está um trecho bem complicado, passam caminhões, carretas diariamente bem carregados com peso, e mesmo que se façam melhorias rapidamente, se formam as costeletas, né, na via, e que seguidamente, quase todos os dias, tem que se pegar com tratores e puxar as carretas carregadas para saírem da empresa. Então, um pouco antes da sessão, conversei também com o secretário Celso, ele está ciente do problema, disse que estão analisando, estudando o que pode ser feito nessa área, e então já se sabe da situação e do problema. E, claro, destacando que a empresa da Lemole sempre consta, né, desde os últimos anos de dados que se tem, sempre constou entre as 15 maiores empresas, com um valor adicionado ao município que chega a quase a 0,5% sozinha. Somado a ela, temos a Citroserra. Então, claro que se respeita uma igualdade com todos os cidadãos, mas o que foi questionado é que, às vezes, se dá um incentivo muito grande às empresas que estão vindo, mas que se tem que olhar também para as que já estão aqui instaladas e que já estão contribuindo com o município. Então, o secretário está ciente do problema, estão estudando o que pode ser feito para a melhoria desta via. Também fui procurada na questão da vigilância sanitária, que foi colocado que ela faz um controle bem eficiente durante a semana em todos os estabelecimentos, na questão de todos os protocolos do Covid, mas foi solicitado que se busque uma forma de maior controle aos finais de semana, principalmente em aglomerações, galera mais jovem que se aglomera, às vezes dentro de propriedades, mas há preocupação, então, não sei se caberia a vigilância sanitária, tendo em vista que são aglomerações pessoais, acredito que é mais questão de brigada militar, né? Então, foi solicitado que se tenha essa atenção especial, mas, claro, vemos que os números melhoraram na questão do Covid, e conforme evoluem as vacinações, temos uma forte tendência de redução de mortes, internações e pacientes infectados, à medida em que já estamos na vacinação até os 63 anos de idade. Então, imaginando todo esse público daqui a um mês, com a segunda dose feita, nossos idosos estarão já protegidos, e avançando mais um mês, estaremos, acredito que lá na faixa dos 50 anos. Quero já, aproveitando, deixar meus sentimentos a todas as famílias que tiveram perdas, desde o início da pandemia, lá no ano passado até hoje, e o desejo de melhoras a todos os que estão hospitalizados ou que testaram positivo para o novo coronavírus. Também tivemos a boa notícia de que vamos ter uma vacina nacional, que é a Butanvac, né? Foi anunciada na sexta-feira, dia 26, uma vacina, então, para coronavírus, feita pelo laboratório Butantan,
tecnologia brasileira, que é a mesma tecnologia de se utilizar os ovos para desenvolvimento dos vírus e depois inativá-los, que é o que se faz hoje com a vacina da gripe, que se tem as vacinas da gripe atuais, né? Então, os testes em humanos por mais 3 meses, 40 milhões de doses podem ser fabricadas a partir de julho, capacidade de 100 milhões de doses por ano. Estão no aguardo da aprovação da Anvisa, e então a técnica é a Newcast, que é da tecnologia ali dos ovos. E claro, é uma esperança, seria uma dose única, é uma esperança de que se aumente consideravelmente a produção de vacinas no Brasil e que rapidamente estejamos vacinando a população. Então era isso por hoje, deixo meu muito obrigada e o meu boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Antônio Rodin. Senhor presidente, caros colegas vereadores, funcionários da casa e as pessoas que nos assistem via Facebook. Vou me inscrever para só dar um retorno para as pessoas que me cobraram, né? No Travessão Leonel, que se iniciasse a abertura da estrada lá. Diz que está bem complicado lá. Então, falei com o prefeito antes de vir para cá e com o Celso. E só para dar um retorno que o prefeito me passou que já foi agendado até uma data para começar. Me parece que vão começar em junho. Das placas também, do Travessão Cerro Grande, que me cobraram, que foi colocada a indicação, não foi colocado ainda. No Travessão Santo Isidoro, ali descendo para o Parque dos Peixes também cobrei o prefeito e disse que na próxima licitação ele estará comprando, né, para aqueles locais ali, principalmente no Cerro Grande, que é um local bem complicado, aquela curva lá, né, presidente? Então, gostaria também de me sensibilizar aqui com os nossos amigos do Parque dos Peixes, o Suzin, né, que eles não podem abrir nos finais de semana, né? A renda deles é aquela ali, né? Não é um decreto municipal, a gente sabe que é estadual, mas a gente está tentando, até falei com o prefeito, ele me falou que o Maico também estava até falando com o deputado, não sei o que, para enviar um ofício pedindo para que o governador, né, desse uma sensibilizada, né? Pensasse um pouco melhor sobre esse caso. A gente do Republicanos, nós já fizemos a nossa parte, a gente já enviou o ofício para a nossa deputada Fran Somense e ela vai tentar nos ajudar. Então eu acho que é nem ali a lancheria Cantinho do Peixe ali, 10 funcionários eles vão ter que demitir, não tem como trabalhar, não tem como pagar, eles falaram não tem como pagar as contas e daí é complicado, né? Então a gente tem que pensar nos dois lados. O Suzin também, o Suzin tá complicadíssimo. Falei com o nosso prefeito e com o Quintanilha ali agora, diz que tá complicado lá também. Então vamos tentar para ver se o nosso governador dê uma flexibilizada, que nem o Suzin, ele abre das 10 da manhã até as 3 da tarde, não seria um horário que eu acho que viesse a prejudicar tanto assim, né? E espalhar tanto vírus assim. Se abre os outros locais, eu acho que não mudaria nada se o governador pensasse melhor aí. Eu acho, então, era isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Lindo Pecati. Saudade de novo, senhor presidente, vereadores, assessores e quem assiste em casa através do Facebook. Apenas 2 palavrinhas, pegar o gancho de 2 vereadores que falaram. Primeiro na tribuna, Gisele Fazoli, cuidar do dinheiro, que a crise está chegando, está se aperfeiçoando, se engrandecendo por aí. Então, né, cuidar do dinheirinho que alguém tem guardado, sem gastar fora mal, para não se apertar depois. Isso serve, né? Quem é chefe de família, chefe de uma sociedade, e nós, entre nós e a prefeitura, por mais 3, 4 anos, temos que cuidar também do dinheiro aqui, que é do dinheiro público. Entre todos,
sempre esse cuidado, cuidando do orçamento, se ele entra valioso, grande ou que encurta, porque há anos atrás, uns 15 anos atrás, a gente gastava 15% na saúde. Tinha que comprar algum carro para que senão o tribunal não fechava as contas porque não gastou 15%, que não tinha como. E algum remedinho que vinha e não podia. Hoje vão passando de 20. Na educação era 25 no mínimo, mas passamos de 30. E assim vai um pouco na folha de pagamento. A gente não tinha o conselho tutelar, a gente não tinha escolinha. Essas coisas, então, nós devemos cuidar. Graças a Deus, estamos sabendo que está equilibrado, bem equilibrado, mas todo cuidado. E outra fala do Demétrio, lá da democracia, do Figueiredo, é verdade, nós acho que vivemos mais de todos aqui, também aquele tempo tão falado ditadura, que falavam dos militares. Eu não me lembro de ter me reprimido em nenhum lugar, fui onde quis, se estudar aquilo que eu queria fazer, eu nunca fui impedido. Talvez foram impedidos alguns língua longa que queriam detonar em cima de alguém que fazia o bem, esses sim, de repente, não acharam muito bom. Porque eu penso que a democracia é uma liberdade de religião, vamos supor, aquilo que tu quer. Essa é uma democracia de ser um candidato, de ser um vereador, de ser alguma coisa que não seja reprimido. Essa liberdade tem que ter. Agora, ela foi extrapolada demais, passou dos limites, que não tem mais deveres, só direitos. Acho que o dever é ser gente, ser trabalhador, cumprir com o teu papel. Se tu é vereador, tem que cumprir. Se tu é professor também, fazer as horas certas. Se tu é funcionário público, fazer correto. Fazer as tuas horas que tu é obrigado a fazer. E não apenas porque ninguém me toca embora. Graças a Deus, no nosso município, estamos melhorando a imagem aí muito, muito. Muito obrigado aos nossos funcionários. Ainda terá alguma coisa, mas de uma vez e agora tenho que dar bastante parabéns para eles, que estão melhorando, estão entendendo que todo mundo estamos tentando melhorar. Então, né, eu penso que direitos e deveres, mas deveres também todos devemos ter. Era isso. Finalizada as explicações pessoais, também partindo para os meus comentários finais no gancho dos vereadores. Realmente, vereador Lino, acho que a palavra-chave é direitos versus deveres. E até a vereadora Gisele comentava sobre orçamento, sobre a situação que se encontra o nosso país nos dias atuais. E realmente, eu acredito que quem tem um olhar um pouco atento às políticas econômicas e sociais que o Brasil veio tendo nos últimos anos e na situação que a gente se encontra agora, realmente foi, podemos dizer em palavras curtas, né, a torneira aberta. Torneira aberta, sempre não vou dizer sempre, mas muitas vezes, pensando somente na próxima eleição, somente nos votos e esquecendo do principal dever de um político, de um representante, que é servir ao povo. Então, Lino, concordo plenamente. Temos